agradece a presença do irmão Lohan com a gente nesta noite e a gente pede, né, que Deus conceda a gente, né, conceda aos nossos grupos de eleitos que a gente permaneça sempre unido, né, nessa perspectiva do discipulado, né, é isso que Jesus nos pede e esse foi o testemunho que o padre Gumercindo deixou para nós. Então, nesse momento eu convido o irmão Lohan a iniciar a sua palestra e que ele, então, tenha aí palavras santificadoras para trazer para cada um de nós. Um bom encontro a todos. Só lembrando que o nosso encontro ele está sendo gravado. Estão todos me ouvindo? Faça um joinha aí para eu ver. Sim, estamos ouvindo. Seja muito bem-vinda. Eu quero dividir essa minha fala em dois aspectos, né? Porque o tema é ser Joseleito. Então, eu vou primeiro partilhar com vocês como é que é o processo formativo da Sociedade Joseleite de Cristo, ou seja, como é que eu sou um Joseleito. E depois, na segunda parte, eu vou falar como é que deve ser um Joseleito. E aí eu falo no sentido mais amplo, né? Como é que deve ser um leigo Joseleito, quais são as intuições que um leigo Joseleito deve ter, e o que é que ele, ao seu modo, em sua casa, em seu trabalho, em sua paróquia, deve trabalhar com esses aspectos de ser Joseleito, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de iniciar esse nosso encontro é uma breve palavra do nosso fundador, Padre José Gumercindo. Em uma de suas obras, ele deixa escrito que a mais bela de todas as coisas é cooperar com Deus para a salvação das almas. E aqui vale a pena repetir, né? A mais bela de todas as coisas é cooperar com Deus para a salvação das almas. As almas que ele fala são as pessoas, né? O ser humano. Isso é o mais belo. Ele, enquanto sacerdote, ele fez isso. Eu, enquanto seminarista, e depois enquanto futuro padre, e cada um de vocês em suas casas, em seus trabalhos, também tem esse chamado divino, que na verdade é todo batizado. Né? Mas é a partir dessa frase que eu quero iniciar esse nosso encontro mesmo. Né? Então, para quem não me conhece, eu sei que alguns aí já me conhecem, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o irmão Lohan, sou natural da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, portanto nordestino, e da terra do fundador. Minha família é uma família, assim, em questão de primos, parentes e tudo, somos grandes, mas eu sou filho único de minha mãe. Nasci em Aracaju, fui criado em Aracaju, e quando eu tinha mais ou menos os meus 5 anos, minha mãe acabou falecendo, e eu fui criado pela irmã de criação da minha mãe. O meu pai, depois que eu já tinha meus 5 anos, ele já tinha sua família, hoje ele é casado e tudo, e aí nós não temos tanto contato, né? Mas todos os dias, ou pelo menos quase toda semana, ele me manda mensagem, eu converso com ele. E eu fui criado assim, né? Conheci os Joseleitos por intermédio de dois padres, na época eram seminaristas, o padre Edson e o padre Joselias, quando eu fui passar minhas férias de Natal na casa de minha tia, que morava no interior, na Bahia. E naquele encontro, eu recebi o que eu posso chamar hoje de chamado divino, né? Eu estava fazendo a faculdade de Economia na Universidade Federal do meu estado e fazendo também os encontros vocacionais com os frades franciscanos. Aí eu conheci esses dois seminaristas, esses jovens seminaristas, e que me fizeram essa proposta, né, de conhecer os Joseleitos e tudo. Aí eu disse, meu Deus do céu, mas vamos ver, vamos ver. E aí continuei fazendo os encontros vocacionais. Mas um belo dia, o diretor-geral na época era o Padre Barbosa, ele me telefona no dia do meu aniversário, dia 1º de janeiro. E aí já me faz o convite ali. Lohan, você sabe quem está falando? Eu digo, não. Eu me chamo Padre Barbosa, sou superior dos eleitos e queria lhe fazer um convite. Então, a partir disso, a gente foi entrando em diálogo e ele me contando mais ou menos o plano da congregação, o que é que eu iria enfrentar, o que é que eu iria passar e tudo. E
E eu fui me encantando com aquilo, né? Aí eu perguntei, mas e que dia assim eu posso entrar? Como é que eu posso fazer? Ele, não, vai vir uma turma agora aí em fevereiro, e se você quiser, você já pode ir para Friburgo. Eu digo, mas já, ele já. É pegar ou largar. Eu digo, então eu vou pegar. E aí me enveredei para as terras de Nova Friburgo, né? E lá eu comecei a minha etapa formativa e foi o que eu pensei, né? Digo, se eu entrei e dei meu sim, então para mim isso já é uma coisa definitiva. Eu só volto para casa padre. Era essa a minha ideia, era esse o meu pensamento. Então eu fui para Friburgo, passei um ano, depois de fazer meu noviciado e estou aqui até hoje, né? Parece que isso deu certo, até porque dia 17 agora de agosto, eu irei fazer meus votos perpétuos na congregação, fincando, por assim dizer, o que nós chamamos de raízes, né? Nesta grande árvore que foi semeada no coração do nosso servo de Deus, o Padre José Gomercindo. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre a etapa formativa, né? Então, eu preciso aqui passar para vocês coisas que vocês já sabem, como data de nascimento do fundador, data de fundação, essas coisas todas eu acredito que cada um de vocês, a seu modo, né, em sua paróquia, e ainda mais aí na São José Operário, devem mais ou menos saber essas coisas todas. Mas eu gostaria de pelo menos passar um pouco sobre as etapas formativas e depois o que é o ser José eleito mesmo, né? Então, para nós que queremos ser padres, ou irmãos religiosos na congregação, nós temos a etapa que é chamada de etapa formativa, que tem a etapa inicial e depois a etapa mais vocacionada ou direcionada aos estudos filosóficos e estudos teológicos, né? Então, a etapa inicial, nós temos aí o aspirantado e postulantado, que atualmente está sendo realizado na cidade de Nova Friburgo, em nossa casa. Ali, nós passamos um ano estudando, na verdade, convivendo e aprendendo um pouco sobre a congregação e sobre o fundador. Então, é mais ou menos um ano em que nós vivemos. Geralmente entramos ali entre o mês de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, e concluímos essa nossa etapa no mês de dezembro. Ali nós fazemos amizades, e aqui nós temos duas pessoas de lá, né, a Magali e a Fátima, que sempre nos acolhem quando vamos fazer pastoral, e principalmente nos eventos da paróquia, né? A cidade de Friburgo está no meu coração porque foi a primeira cidade que me acolheu quando eu entrei na congregação. Então lá eu pude fazer boas amizades e amizades saudáveis. Então lá em Nova Friburgo nós aprendemos um pouco a vivermos em comunidade, né? Então os jovens que entram, eles começam a ter esse contato com pessoas que vieram de outros cantos do Brasil. No meu caso, eu convivi com pernambucanos, eu convivi com baianos, eu convivi com sergipanos também. Eu tive outra convivência, aliás, muitas convivências com pessoas de outros cantos do país, né? Então, isso foi muito bom e muito gratificante. E, além disso, o primeiro contato que a gente tem é, de fato, com os eventos que tem na nossa paróquia, lá na Reta do Conselheiro, na pastoral, nas comunidades que fazemos pastorais. É sempre muito bom e muito gratificante criar amizades boas e saudáveis, né? Então, essa etapa inicial é mais para isso, para nos conhecermos. Depois, nós temos a segunda etapa, que toda a congregação passa, que é chamada o noviciado. E no noviciado, o enfoque maior é a vida da congregação e do fundador. É basicamente isso. Aí nós temos um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual, um acompanhamento formacional mesmo para a nossa vida, seja ela acadêmica ou até formativa, né? E aí em Tucano, na Bahia, onde fica a nossa casa, nosso noviciado, onde foi também a sede da congregação durante muitos anos, foi onde o padre Gomercindo reestruturou a congregação. Acho que para os que não sabem, o padre Gomercindo fundou a Sociedade de Cristo em 1950, na cidade de Boquim, no estado de Sergipe. Mas devido às intempéries que ele teve com o bispo de Aracaju,
ele pediu reforço e saiu pelo Brasil, aí afora, buscando lugar para fincar mesmo raízes, porque o bispo da sede onde ele tinha fundado a congregação não o apoiou. Então ele foi a Roma, pediu autorização ao Santo Padre, e o Santo Padre disse, olha, o bispo que lhe acolheu está César, você pode fazer o que você quiser. E ali foi onde ele conseguiu um refúgio, na cidade de Tucano, no estado da Bahia. Que, por sinal, há boatos de que não segurava padre a cidade. Quase todos os padres, ou pelo menos boa parte dos que passaram antes do padre chegar, deixavam o ministério, né? Deixavam o ministério. E aí Felipe Padre Gomercindo reestruturou a congregação, a começar pela construção do nosso seminário em 1958. E ali ficou como noviciado durante muitos anos, depois o noviciado foi transferido e depois retornou para lá. Então lá é o segundo ano da nossa etapa formativa. É lá onde nós aprendemos um pouco mais sobre a congregação, é lá onde nós aprendemos sobre a vida do fundador, até porque em Tucano existem ainda muitas pessoas que conheceram o fundador, porque ele foi pároco também da cidade durante 35 anos, né? Então ele deixou mesmo raízes e boas lembranças para aquele povo. Foi lá onde o Padre Gomercindo fundou o colégio, foi lá onde ele fundou o Lar Dona Ritinha, foi na cidade de Tucano onde ele fundou a terceira congregação, Filha do Seu Coração, a Congregação do Divino Mestre, no dia 8 de setembro de 1960. Foi lá onde ele conseguiu fazer a sua pastoral enquanto padre e exercer bem o seu ministério de sacerdote e o seu magistério como professor. Então a cidade de Tucano, como dizem, né, é a nossa Belém, porque foi lá onde tudo foi reestruturado, foi lá onde todo esse carisma podia emanar para outras cidades do país e hoje, além mar, né, na Itália e também pelas Irmãs Teresinhas em Guiné-Bissau. Então é lá onde a gente consegue ter, vamos dizer assim, um contato espiritual, um contato emocional com o nosso fundador, o servo de Deus, Padre José Gomercindo. Então eu sou muito grato à congregação por ter morado em um lugar onde um homem santo pôde viver, né? Então conclui-se essa segunda etapa, aliás, esse segundo ano dessa primeira etapa, chamado de etapa inicial. Depois do noviciado, a gente passa por um período de retiro de 6 dias, e é ali onde nós professamos os que nós chamamos de votos, os votos de pobreza, castidade e obediência. Dedicamos, ou aliás, prometemos viver segundo a regra de vida, inspirada por Deus, ao servo de Deus, Padre Gomercindo, que temos hoje que nós chamamos de constituições. Então, assim como existe o Evangelho, que é a base norteadora para a vida de um cristão, as constituições, à luz do Evangelho, ou seja, inspiradas pelo Evangelho na vida de um fundador de uma congregação, no nosso caso, o Padre Gomercindo, é a nossa regra de vida também. Então, é a partir da nossa Constituição que nós prometemos ser leais a Deus, ser leais ao carisma inspirado por Deus ao servo de Deus, Padre José Gomercindo, dentro da Igreja Católica, dentro desses princípios que o Padre José Gomercindo acreditava. Então, a gente professa esses votos. E só para explicar um pouquinho aqui para vocês terem noção, o que eu estou fazendo, eu estou concluindo essa etapa formativa, com os votos perpétuos. Então, eu fiz a primeira profissão lá, que nós chamamos os votos, mas esse que eu estou fazendo agora, esse que eu vou fazer em definitivo ou em perpétuo, não significa dizer que aquele que eu fiz lá não vale nada. Não, muito pelo contrário. O que eu vou fazer no dia 17 é reafirmar e perpetuamente aquilo que eu já fiz lá em Tucano, no dia 6 de janeiro de 2015. Então, na verdade, é uma confirmação definitiva de um estado de vida que eu abracei. Então, não significa dizer que é um adendo, não significa dizer que é algo a mais. Não.
é apenas uma confirmação. Então, terminada essa fase inicial da etapa formativa, aí nós chamamos de juniorato, que é uma fase mais voltada aos estudos. E aí, aos estudos mesmo para a vida sacerdotal, para a vida presbiteral. Né? Então, fazemos 3 anos de filosofia. A minha época eu ainda peguei a licenciatura, ou seja, ainda, se eu quiser ainda posso dar aula de filosofia, mas agora já foi mudada a grade e agora é só bacharelado. Aí faz esses 3 anos. Depois desses 3 anos de estudos filosóficos, de convivência, de oração, de retiros espirituais todos os meses que nós fazemos, aí chega uma fase intermediária, que conclui essa etapa chamada de filosofia e vamos para a teologia. Entre a filosofia e a teologia, a gente para um ano para servirmos a uma das casas da congregação. No meu caso, eu fui ser assistente do mestre noviço. Então, eu retornei para Tucano, no estado da Bahia, para ajudar o mestre noviço, que é o responsável pelos noviços, na formação. Então, a gente dividia o que é que ele iria fazer e o que é que eu iria fazer. Então, a minha etapa ficou para ajudar os noviços nos próprios estudos, né? Então, eu passava a redação, eu passava estudos sobre a congregação, teoria geral, né? Estudos sobre as coisas gerais. Então, eu estudava e fazia com que eles também estudassem. Aí nós fomos estudar canto litúrgico, fomos estudar liturgia das horas, fomos estudar a vida da congregação, a vida do fundador e também algumas coisas relacionadas ao foro íntimo, né? A convivência, o diálogo, a mansidão, o perdão. Todas essas coisas a gente vai encaixando nesse período. Então foi um período também de experiência muito bom para mim. Passar esse ano que é um ano parado, mas é um ano que a gente serve a congregação, ao qual nós chamamos de tirocínio. Terminado o tirocínio, eu vim para Taubaté fazer a teologia. E estou aqui no terceiro ano de teologia, já concluí, porque quando termino o quarto ano de teologia, aí nós já temos as ordenações marcadas, né? Sejam elas a diaconal ou a presbiteral, né? Mas antes de eu fazer as ordenações, ou diaconal ou presbiteral, de praxe, que o Instituto faça os votos perpétuos. Então, eu no dia 13 de junho deste ano, enviei meu pedido e fui aceito. Né? E aí eu vou confirmar aquilo que em 2015 eu já tinha feito, né? Confirmar essa consagração a Deus através dos conselhos evangélicos, de castidade, de pobreza e de obediência, segundo essa regra de vida das nossas constituições da Sociedade Joselite de Cristo. Então, é um sim definitivo. Não significa dizer que os outros não valeram, valeram, mas é um sim definitivo do qual eu me comprometo a todos os dias de minha vida ser fiel a Deus em aquilo que ele me propôs, né? Então, às vezes eu fico pensando, é uma coisa muito, muito bonita mesmo, né? De Deus mesmo. Porque existem tantas pessoas no mundo, né? Tantas pessoas melhores que eu, tantos homens aí que hoje são até bons pais de família, ou que não têm nenhum relacionamento, né? E são pessoas boas, né? E Deus me escolheu, né? Me retirou lá de minha cidade e disse, vai ser aqui, vai ser nessa congregação. Então, eu acredito que ele tenha um propósito para mim, né? E eu espero que esse propósito seja, de fato, aquilo que eu enxergo como ideal de vida do Padre Gumecendo, né? Que é cooperar com Deus para a salvação das almas, né? Então, aqui é mais ou menos um esboço do processo formativo da congregação, né? Mas assim, aí você me pergunta, mas Lohan, o que é ser Joselito? Né? Porque você falou da etapa formativa, você não falou o que é ser Joselito. Então agora nós vamos tratar o que é ser Joselito, né? O que foi que eu aprendi nestes meus quase 9 anos de formação dentro desse processo formativo, né?
Então, a primeira coisa do que é ser Joseleito. Ser Joseleito é acreditar na obra divina, na obra de Deus, idealizada no fundador. Se eu não acredito nisso, eu não posso dizer o que é que eu sou, o que é que eu decido ser. Então, para que eu possa entender o que é ser Joseleito, eu preciso encarar em mim e encarnar em mim essa crença na obra divina que foi idealizada pelo Padre Fundador. Depois, essa obra divina, que é cooperar com Deus para a salvação das almas, ela se divide em quatro pilares, vamos dizer assim. Né? O primeiro pilar está na figura. O segundo pilar está na figura do órfão. O terceiro pilar do jovem e o quarto pilar do próprio vocacionado. Pobres, órfãos, jovens e vocacionados. E como é que isso se divide? Como é que eu consigo enxergar isso, né? Para eu ser um bom Joseleito ou uma boa Joseleita? Então, a minha intuição é que a primeira coisa que a gente faz com o pobre, ou com aqueles que se apresentam pobres e órfãos em nossa sociedade, é tentar enxergar os sinais do tempo, enxergar os sinais do tempo, os sinais dos tempos, aliás, perdão, no dia a dia. Porque é muito fácil para mim eu chegar e dizer que eu tenho que ajudar o pobre, que o carisma é ajudar o pobre, etc. Essas coisas todas. Né? É muito fácil dizer para mim isso e eu acabar selecionando quem são os pobres que eu devo ajudar e quem não são os pobres que eu devo ajudar. Né? Ou os órfãos, né? Então, se a gente for para analisar quem são os órfãos de hoje, existem tantos idosos hoje que não tem filhos, aliás, que têm filhos vivos, mas é a mesma coisa que como se tivessem mortos, né? Tantas mães de família aí que são jogadas em asilos, tantos pais de famílias que são jogados aí em asilos, tantos homens e mulheres que depois de muito esforço de ter criado seus filhos, hoje estão com aquela doença, né, chamado Alzheimer, e às vezes os filhos perdem a paciência em querer cuidar destes. Será que eles não são os órfãos do nosso tempo? É uma coisa que a gente tem que refletir enquanto Joseleito. Aí, enquanto a minha parte, né? Enquanto religioso Joseleito. E vocês, enquanto leigos Joseleitos. Depois, quem são os pobres da nossa época? Se a gente for analisar hoje, o governo, por pouco que faz, ainda faz alguma coisa. Né? Que é aquele tal de. Tem o Bolsa Família, mas tem outro agora, que é o auxílio, oh, meu Deus, auxílio emergencial. Né? Não é muita coisa, mas já é alguma coisa. Então, às vezes eu me deparo, mas será que isso ainda é alguma coisa que se faça? Ou será que nós, eu, né, enquanto religioso, o que é que eu tenho a fazer com os pobres de hoje? O que é que eu posso, aliás, fazer com os pobres de hoje? Eu fico me vendo assim, eu moro em um seminário, né, grande, não sei se todos vocês aí, os que moram os que são paroquianos do Padre Leandrinho, e outros, né, que estão nos vendo. A Magali e a Fátima eu sei que nos conhecem, é a mãe do Padre Beto da Genésio. Mas se a gente for analisar, eu moro aqui em uma casa grande, que tem mais de 20 quartos, não é? Eu tenho a minha caminha quentinha aqui, que eu posso dormir bem. Aí eu fico pensando, eu tenho alimentação todos os dias, eu tenho roupa lavada, eu tenho formação, eu tenho estudo, eu tenho internet, eu tenho um aconchego. E aí me faz refletir, principalmente agora, nesse frio, né? Quantas e quantas pessoas hoje não passam frio nesses dias, né, em que nós estamos aí enfrentando. E eu, enquanto Joseleito, enquanto religioso, não estou fazendo absolutamente nada. Eu não estou fazendo nada. Enquanto religioso, não. Eu estou estudando para ser padre. Eu estou preocupado com a profissão perpétua. Muito bem. Eu estou muito bem, obrigado. Mas eu não estou me esforçando em absolutamente nada para ajudar o pobre.
Sabe? Então, eu tenho muita clareza disso. Eu espero que vocês também, enquanto leigos eleitos, vão anotando aí na cabeça de vocês, vão vendo o que é que vocês podem enxergar, porque esta é a minha visão. Isto foi o que eu aprendi com a formação que a congregação me deu, né? Padre Gomercindo, ele tinha três pilares fortes, três edificações muito fortes que clareiam a nossa mente enquanto carisma. Ação, reação e oração. Né? A ação já diz tudo, é a atitude, é o agir, é ir à frente. A reação é fazer com que eu entenda que nem tudo é só agir, nem tudo é só agir. Eu tenho que frear, eu tenho que parar um pouco e refletir. E eu só consigo ter boas atitudes de ação e boas atitudes de reação por meio da oração. Ação, reação e oração. Então, a gente precisa analisar quem são os órfãos, por exemplo, da nossa sociedade. Né? É claro que na época do padre Gomercindo, tinha muito claro qual era a figura do pobre e qual era a figura do órfão. O pobre era aquele que estava passando fome, que não tinha que comer mesmo, que não tinha que vestir mesmo. O órfão. O órfão era aquele que era órfão de pai e mãe. Mas hoje já se configura por tantas e tantas outras coisas. Né? Às vezes as crianças têm seus pais, têm as suas mães, mas terceirizam a educação dos filhos para a escola, para babá e para os esportes. Né? O pai e a mãe mesmo que devem criar, que devem educar, né, terceirizam essa formação para os seus filhos. Né? E aí a gente vê as consequências na vida adulta. Né? É uma criança ou é um adolescente que cresce e que depois se torna um jovem depressivo, que se corta, que faz automutilação e que, depois de tantas outras coisas, chega ao fim, chega a tirar sua própria vida. Então, há questões e questões, há casos e casos que a gente precisa estudar. Depois, o terceiro pilar, os jovens. Né? O que é que eu posso fazer hoje, na minha cabeça, né? enquanto Joseleito, enquanto futuro padre, né? Aspirante aí ao sacerdócio. O que é que eu posso fazer hoje e mais à frente pelos jovens? Né? Como é que eu posso enxergar o jovem na paróquia, na obra social, no seminário? O que é que eu posso fazer em prol para eles? E aí, há várias questões que ficam borbulhando em minha cabeça. Porque, por exemplo, hoje é muito nítido nas paróquias, o grupo, não sei se em todas as paróquias, mas pelo menos nas paróquias onde eu já passei, é muito nítido os grupos de jovens ser formados por duas esteiras. Uma, na linha da renovação carismática católica, que é o trabalho da oração de cura interior, o cantar, o bater palmas, aquela coisa toda. Né? E a outra esteira é voltada para a pastoral, para a pastoral da juventude, como a gente chama de PJ. Né? Que aí muitos desses jovens, não vou dizer que são todos, mas muitos destes jovens se enveredam pelo caminho da política e acabam se desvinculando daquela proposta inicial, que é ser ligado ao evangelho, aos princípios que a igreja propõe. E aí tomam, como se diz assim, partidos políticos, né? Que não é essa a intenção. Então, é o que eu enxergo. Talvez nas paróquias em que vocês estejam, nos trabalhos em que vocês cooperam, seja um pouco diferente. Mas nas paróquias onde eu passei, nos lugares onde eu estive, se identificam com essas duas alas, né? E aí até o padre olhar, enxergar, sintetizar e fazer um trabalho com estes jovens, aí são 4, 5, 6 anos de caminhada. E o quarto pilar, que eu, enquanto Joseleito, enquanto consagrado, devo me ocupar mesmo, gastar esforços, são com os vocacionados. Não fiquem pensando que os seminários hoje estão cheios, porque não estão. Muito pelo contrário. Na época do padre Gomercindo, ele era uma pessoa muito capaz, né? Ele tinha a capacidade de criar ou de educar 100, 150 seminaristas tranquilamente. E detalhe, ele ia dormir às vezes na sexta-feira e no sábado de manhã não tinha comida em casa. Não tinha comida no seminário. Agora imagine, isso na década de 80,
120 seminaristas, com várias fases iniciais, né? Sejam os mais Esse que é o crianças, Lobão. os moleques, né, com seus 12, 13, Não, 14, ele é 15 anos, seminarista. até os que tinham 18 anos, né? Então, faz com que a gente analise um pouco essas situações. E aí hoje, como trabalhar com os vocacionados, né? Porque a gente chama, a gente convida, faz o convite, aquela coisa toda, e não sei mais o que, faz aquele afero todo para entrar, vamos ser padre, vamos ser religioso, e não sei mais o que. E quando a gente vai trabalhar mesmo afinco com os que entram, é 4, 5, desses 4, 5 ficam 3, desses 3 se ordena um. A minha turma eram 12, não sei se Magali e a Fátima, né? Quando nós entramos eram 12, parecíamos os 12 apóstolos, né? Hoje só tem eu. Da minha turma de 12 que entramos no seminário, só ficou eu. Então, o que é que acontece, né? É claro que alguns tiveram que sair por livre e espontânea pressão, né? Porque não tinham condições de ficar mesmo, não. Mas outros que tinham até certas condições, você fica assim pensando, meu Deus, o que é que acontece? E aí eu já trago a minha avaliação, né? Hoje, com esses quase 9 anos de caminhada. Existe uma carência muito grande no sentido de formação da base familiar até a entrada do candidato no seminário. Existe uma carência muito grande. Uma carência que eu falo, uma carência de estrutura mesmo psicológica, de estrutura emocional, de estrutura, isso aqui, ó, formacional, leitura. Existem muitas coisas que os pais poderiam trabalhar com os filhos, muitas coisas simples, né? Como, por exemplo, afetividade, sexualidade, comportamento, e tantas outras questões que eu não quero trazer aqui, né? Porque senão vai demandar muito tempo. Mas, como hoje é difícil nós termos vocacionados em nossa congregação, a começar dos locais onde nós trabalhamos. Então, o Padre Leandrinho, que está aí na paróquia São José Operário, quantos vocacionados da paróquia São José Operário entraram no seminário da congregação dos padres dos eleitos de Cristo? Quantos? Uns 30? Nenhum. 30 menos 30. 30 menos 30, né? Aí nós vamos lá para Tucano, nosso seminário em Tucano, que já está lá há mais de, não sei, desde a década de 50, né? E aí nós temos, graças a Deus, um agora, que é o irmão Natan, que está fazendo filosofia em Lorena, né? Mas aqui de Taubaté nós temos quem? Padre Amado. E de outros lugares onde nós temos paróquia, né? Por exemplo, aqui em Taubaté nós já temos presença há 40 anos. 35 de seminário, 40 de presença joseleita, e nós temos um padre. Amém por termos, né? Amém, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por termos um. Mas eu fico pensando, e tem outros lugares onde nós temos raízes, né? Onde nós temos paróquias, seminários. Quando fica um ou dois, louvado seja Deus, né? Nós temos um que foi natural de Quixingue, mas foi erradicado em Tucano, mais especificamente no Jorro, que é o filho da Dona Genésia, que eu não vou dizer quem é, ninguém conhece, que é o padre Alberto Luna Cavalcante, mais conhecido como Padre Beto, que é fruto também desse encontro, que é fruto desse convívio, né? Então, há uma questão que a gente tem que trabalhar. E o padre, e aqui fica um apelo meu, né? O padre ele não trabalha sozinho, né? Porque às vezes você pode até pensar, Lohan, mas isso aí é obrigação do padre, né? É a raiz são os 4 pilares de Deus eleitos, né? Pobres, órfãos, jovens e vocacionados. Mas o padre ele não trabalha sozinho. O padre ele não trabalha sozinho. Ele tem que ter uma equipe. Ele tem que ter leigos que o ajudem, né? Depois nós vamos assim, para as nossas obras sociais. Quantas obras sociais nós temos voltadas, por exemplo, aos órfãos? Quantas obras sociais a nossa fundação hoje tem voltadas aos pobres, né?
Quantas? Aí você pode dizer, não, um aqui, outro acolá, um aqui, outro acolá. Não, mas eu estou dizendo assim, que a congregação seja o cabeça, que a congregação coordene, que a congregação lidere. Se a gente for contar assim, a grosso modo, é o lado das crianças, Padre João Benevides. Ah, mas tem o sopão não sei na onde. Ah, mas a gente distribui não sei o que, não sei onde. Ah, mas em Santa Cruz tem não sei o que. Muito bem, tem, graças a Deus, mas graças também ao esforço de muitos leigos. Então, a gente espera, eu acredito que vocês, enquanto leigos eleitos, sejam a nossa esteira da salvação, que consigam também, a partir desse chamado, porque se vocês hoje estão como os leigos eleitos e querem trabalhar como leigos eleitos, porque gostam do carisma, gostam dos padres, gostam da estrutura da congregação e gostam, acredito eu, além disso tudo, ainda mais do servo de Deus, Padre José Gomercindo, então, vocês estão também dispostos a nos ajudar neste grande projeto, que é cooperar com Deus para a salvação das almas, dentro dessas linhas: pobres, órfãos, jovens e vocacionados. Então, isso é um trabalho, vamos dizer assim, inicial nosso, dos padres, dos irmãos, dos seminaristas. Isso é um trabalho inicial nosso. Então, mostrei aqui para vocês como é que isso pode acontecer. Enquanto vocês, enquanto leigos de direitos, isso se diferencia, Lohan? É muito distante da nossa realidade? Não, não é muito distante da vossa realidade, não. Porque foi aquilo que eu falei. O projeto inicial, idealizado pelo Padre Gomercindo, é cooperar com Deus para a salvação das almas. E como é que eu posso cooperar com isso? Nessa esteira: pobres, órfãos, jovens e vocacionados. Tendo também esse outro lema: agir, reagir e rezar. Agir, reagir e rezar. Se eu consigo rezar bem, se eu consigo ter um bom contato, um bom convívio, um bom direcionamento com Deus, eu vou fazer essas outras coisas direito, né? Eu vou saber agir e vou saber também reagir. Reagir em que sentido? Reagir enquanto o mundo, enquanto o povão, enquanto as pessoas que são contra qualquer coisa que venha a ser de Deus, eu sei reagir e sei defender a minha causa. E agir quando? Agir quando eu vejo que a coisa está muito morna. Agir quando eu vejo que a coisa não consegue andar. E aí eu venho com esse espírito imbuído do carisma, imbuído das coisas que eu aprendi sobre o Padre Gomercindo, que eu devo dizer assim: poxa vida, se o Padre Gomercindo tivesse hoje, com a cabeça de hoje, como é que ele iria pensar, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente para vocês terem ideia. A nossa congregação, ou melhor, as nossas congregações, elas não começaram com religiosos consagrados, não. Muito pelo contrário. A nossa congregação, ou essa obra de Deus inspirada ao Padre Gomercindo, ela não começou com crianças, com jovens que queriam ser padres, ou com mulheres que queriam ser freiras. Muito pelo contrário. O Padre Gomercindo criou, na verdade, e não sei se vocês sabem disso, mas aos que não sabem já estão sabendo. O Padre Gomercindo, ele criou a obra, ele fundou a obra com um grupo de mulheres de leigas, moças solteiras, viúvas, com um grupo de leigas chamadas de Associação das Teresinhas de Dom Bosco. E qual era esse projeto? Nós sabemos, ele era salesiano. E em sua época, para ser um padre salesiano, precisava que alguém custeasse, uma madrinha ou a família, que desse uma certa quantia em dinheiro todos os anos para as despesas daquele que queria ser padre. Padre Gomercindo nunca foi muito a favor disso, porque ele, como a gente sabe, ele nasceu de uma família muito humilde, né? E aí quem o custeou foi, na verdade, um padre que o carregou para o seminário, o padre Pedro Guislandi, né, que o levou primeiro a um povoado chamado Tebaida, no município de São Cristóvão, lá em Sergipe, e depois no Colégio Agrícola, e depois o enviou
para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora em Aracaju, e de lá ele foi para Jaboatão dos Guararapes e depois foi seguir a sua vida, a sua carreira enquanto religioso. Mas ele não teve uma finança, por exemplo, do pai, não teve uma finança da mãe para poder se manter no seminário. E ele sempre pensou isso, né? Que muitos dos jovens que entravam precisavam ter essa finança. Então ele criou um grupo de mulheres, uma associação, e elas vendiam revistas, rezavam para que os jovens que estivessem entrando através, pelo intermédio do padre Gumecindo, que eles ficassem, né? O padre Gumecindo ele foi nomeado pelos salesianos depois do padre, depois que ele foi ordenado padre, para ser o promotor vocacional, né? O animador vocacional da inspetoria salesiana São Luís Gonzaga, que abrange todo o Nordeste. Então ele saía em muitas casas, visitava alguns povoados, algumas cidades, e convidava jovens. Então ele arrebanhou mais ou menos 100 jovens para o seminário salesiano. E todos eram custeados por essas revistas, por estas orações, pela força dessas mulheres que intercediam por esses jovens, né? Desses 100, 20 foram ordenados sacerdotes do Altíssimo, né? 20 foram ordenados padres, outros saíram, foram ser padres em outras congregações, em dioceses e tudo. Então, tudo isso para dizer a vocês que, na verdade, o Padre Gumecindo começou tudo isso com o apoio dos leigos. O apoio dos leigos. E mais outro detalhe, quando o Padre Gumecindo ele saiu dos salesianos, né, para fundar as congregações, ele teve apoio de outros leigos por onde ele passava. Precisou dormir em casas de pessoas conhecidas, de seus amigos no estado de Sergipe, de seus amigos no estado do Ceará. Porque Padre Gumecindo, quando ele fundou as Irmãs Teresinhas em 47 e depois os Joseleitos em 50, ele criou, na verdade, uma rixa, um profundo ódio dos salesianos de sua época, né, dos padres salesianos. Não é à toa que o processo dele de dispensa dos salesianos foi enviado a Roma e 13 anos depois foi que chegou a carta dizendo que ele não era mais salesiano. Mas foi 13 anos depois. Em 13 anos ele já tinha fundado as 3 congregações. Só para vocês terem ideia. E Padre Gumecindo, depois em Tucano, quando ele abriu o Lar Dona Ritinha, ele fundou também uma outra associação de leigos, chamada Associação Nossa Senhora das Graças, que tinha, isso está até registrado em um boletim de Joselê, uma antiga revista que saía todo mês, que depois foi abolida, né, foi extinta, para que esses leigos joseleitos ajudassem custeassem, na verdade, o Lar Dona Ritinha, conseguissem recursos para que o Lar Dona Ritinha começasse a andar e ganhar suas próprias forças, né? A Associação Nossa Senhora das Graças, que era um grupo de madrinhas, né, que ajudava nessa obra. Então, tudo isso para dizer para vocês que Padre Gumecindo ele era um homem à frente da sua época. Ele tinha visão, ele tinha percepção, ele tinha tato para as coisas, né? Mas, como todo tato, ele era um homem muito santo e às vezes acreditava em muitas pessoas. E às vezes muitos leigos, muitos padres e muitas pessoas acabavam passando a perna nele, né? Enganando-o. Então, ele sofreu também muito com isso. Então, a minha visão, o que eu trago para vocês é tentar conseguir enxergar nas pastorais que vocês participam, nos movimentos em que vocês estão engajados. Eu sei que tem muita gente aqui que é líder, né? Que é coordenador de comunidade e tudo, que consigam enxergar isso, né? Se vocês acreditam que tem um jovem em sua família que tem um tino para rezar, né? Consegue é um pouco diferenciado, convide para fazer uma experiência no Joseleitos, né? Vamos tirar também essa imagem, que eu sei que muitas pessoas têm uma imagem negativa de ser padre, né? Ah, porque vai viver distante. Ah, porque vai viver longe da família. Ah, porque não vai poder se casar. Ah, porque não vai poder fazer as coisas boas que a vida desfruta.
Mas viver com Deus também não é algo bom. Depois, ter tato também e pedir a Deus vigor e ânimo para trabalhar com os jovens, né? O jovem hoje precisa do apoio e do exemplo de adultos. Muitas vezes, em muitos modos e em muitos lugares, talvez você esteja vivendo ou convivendo com jovens que os pais e mães não são exemplo de família. E às vezes a paróquia, a área onde vocês trabalham, a pastoral onde vocês estão inseridos, deve enxergar um pouco isso, né? Como é que eu enxergo hoje o jovem? O que é que ele quer dizer com essa palavra? O que é que ele posta às vezes? Às vezes as redes sociais dizem muito sobre o jovem, tá? O que ele posta, os comentários que ele faz, as pessoas que ele segue. Nós estamos no mundo aí da internet. Então, às vezes eu posto muita coisa, né? Eu tô falando assim, um eu geral, né? Às vezes a gente se ocupa muito em postar coisas sobre, por exemplo, política, coisas, por exemplo, sobre defender a fé, defender os bons costumes, aquela coisa toda. E a gente não se preocupa com algo que está em nossa cara, com algo que está em nossa frente, que é a deturpação dos valores. O jovem está morrendo aos poucos e a gente não consegue enxergar. Depois, a questão dos órfãos e dos pobres, né? Como é que hoje eu consigo enxergar um pobre em minha sociedade, em minha casa, em meu trabalho, em minha pastoral? Será que eu consigo sair da minha zona de conforto? Então, a minha visão hoje, o que eu consigo enxergar é: vocês também são o nosso futuro. Às vezes eu fico pensando assim, tem pessoas que depositam muito a sua fé em nós, né, como seminaristas, os padres, fulano de tal vai dar um bom padre. Louvado seja Deus que consigamos fazer isso, né? Eu me esforço para isso. Mas vocês também são nosso futuro. Não adianta a gente só rezar, nos encontrarmos aqui, né? Isso aqui é um momento formativo. Então aqui é um momento de reação. Agora nós temos que partir para a ação, né? O que é que eu consigo? Então vamos conversar com os padres, vamos conversar com os responsáveis pelas nossas pastorais, vamos dialogar. O que é que hoje a gente pode fazer com o pobre, com a pessoa do pobre, né? E a pessoa do pobre não é só distribuir cesta básica, não é só fazer o cadastro lá da família. Isso já é alguma coisa, mas não é só isso. Não é só ficar preso a distribuir comida uma vez por mês, ou agasalho, uma vez por semestre, quando faz frio. Isso é uma das coisas. Deus também está vendo isso. Isso é um esforço. Mas o que é que a gente pode fazer de real, em concreto, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que existe um berço que é uma situação de Estado, né? Que é a Cracolândia. É difícil a gente olhar aquilo. A gente olha com pesar, com temor e com tremor. É difícil a gente olhar aquilo, ver, analisar e entendermos que a gente não pode fazer nada. E é esse o meu sentimento, né? Porque às vezes nós temos pessoas qualificadas, homens e mulheres, leigos e leigas dos eleitos, que podem, a partir de um convite, de um diálogo com o seu pároco, com o seu vigário, com o seu padre, podem assim enxergar na realidade algo que o padre não enxerga. E diz assim, será que eu sou capaz? Será que eu tenho condições? Então vamos ver se a gente consegue. Vamos também suscitar nas nossas lideranças pessoas que sejam capacitadas a trabalhar com isso. Porque senão nós estamos sendo uma sociedade, uma associação, um grupo de pessoas impotentes, né? Aqui em Campos do Jordão, com o Padre Josenias, eu fui visitar um abrigo, uma casa de recuperação, a Rainha da Paz, que por incrível que pareça não é liderada por religiosos, né? Assim, a obra mantenedora são os orionitas, né? Que é a congregação. Mas quem toma conta do lugar, quem administra o lugar, quem põe assim as rédeas mesmo para o negócio andar, nessa casa de recuperação de dependentes químicos, são leigos. Leigos que estão ligados ao carisma orionita. Então, o que nos impede de fazermos, enquanto leigos joseleitos, um trabalho também assim, né? Isso aí fica uma coisa para que nós possamos pensar e ter, de fato, em mente isso
Isso assim muito claro, né? Padre Gomercindo, ele pensou para a sua época, mas ele deixou um carisma, ele deixou um ideal que está além da sua época. Ou seja, é um carisma que nunca morre. É um carisma que sempre se renova. Basta pedirmos a Deus e a todos os santos que estão lá, que intercedam por nós e façam com que a gente consiga enxergar em nosso tempo, em nossa época, as nossas realidades. E aqui, para concluir, eu termino dizendo, né, que o padre, ele pode ser o cabeça, mas ele não trabalha sozinho. Ele necessita de homens e mulheres que o ajudem. Não é bom quando você chama um padre, padre, vamos lá em casa tomar um café, padre, vamos lá em casa almoçar, padre, pode benzer minha casa, meu carro. Você não se sente bem? Ele também se sente bem. Ele também se sente bem com isso. Então, sejam também amigos de seus padres, de seus párocos, de seus vigários, dos padres que vocês têm contato, mas sejam também amigos das coisas boas, né? A vida não é só alegria, a vida também é passar por perrengue, né? Então, façam instiguem isso também dentro de vocês, porque se vocês começam a fazer isso, dá a impressão de que vocês estão só no início, mas não estão só. Aparecem também outras pessoas que vão querer trabalhar. Isso nos motiva, me motiva enquanto religioso também, a querer fazer uma coisa em prol do reino de Deus, né? Você não está fazendo nada, Lohan? Sim, eu já faço alguma coisa. Eu ainda vejo assim que eu estou numa fase inicial. Eu também necessito de amigos, eu também necessito de pessoas. Não fique pensando que o padre ou que o seminarista ele é autossuficiente, não. Todo mundo ama e precisa ser amado, minha gente. Essa história de dizer que você... tem gente que diz assim, eu amo todo... O padre, ele não tem um amor único. O padre, ele ama todo mundo. O seminarista tem que amar todo mundo. Não, quem ama... Isso aí é um pouco equivocado, viu? Porque quem ama todo mundo, na verdade, não ama ninguém. O nosso amor, ele é direcionado. Vocês que têm família, vocês sabem. O pai e a mãe, eles têm o amor direcionado. O amor ao casal, o amor aos filhos e o amor a um grupo seleto. A mesma coisa é o padre. O padre, ele gosta de todo mundo, ele tem um especial por todo mundo, mas existem pessoas que ele sabe que na hora que a corda apertar para o lado dele, né, em sua situação emocional, em sua vida espiritual, ele vai recorrer de alguém. E assim, ele precisa de amigos, e bons amigos. E por que não também ter um exército, ter uma força potente de pessoas que possam ajudá-lo na obra idealizada por Deus, ao servo de Deus Padre Gomercindo. Porque se o padre trabalha bem no seu carisma, no carisma de Deus, inspirado ao Padre Gomercindo, ele se realiza enquanto sacerdote, ele se realiza enquanto ministro de Deus, ele se realiza e desenvolve cada vez melhor a sua paternidade enquanto servo de Deus. Ele não é padre para si, ele é padre para o povo. Ele não é pai para uma família, mas ele é pai espiritual para uma multidão de pessoas. Então, o padre Leandrinho, ele está na paróquia São José Operário. Ele está como um pai, como um guia na paróquia São José Operário. Outro dia ele esteve comigo, enquanto meu formador, no seminário Santo Antônio, lá em Lorena. Ele esteve como nosso pai, como nosso líder, como nosso cabeça em nossa comunidade. E assim, em outros cantos, Padre Raimundo, que já passou por aí, que também já passou em Nova Friburgo, Padre Celso, e tantos outros padres, né? Padre Josenias, que está aqui participando, Padre Isaías, né? Que também foi formador, para quem não sabe, viu? Mas aí foi formador lá no aspirantado e postulantado, quando era lá em Tucano. E assim sucessivamente, né? Cada vez que a gente passa por um processo formativo, a gente vai identificando quem são as pessoas que nos podem ajudar. Então, nós pedimos, aqui fica um apelo meu a todos vocês, o Carisma Joseleito, ele se apresenta dessa forma, esteirado nestes 4 pilares. Então, isso é ser Joseleito, cooperar com Deus para a salvação das almas. E que Deus nos ilumine e nos guie nesse processo. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tá bom? Pode perguntar. Eu finalizo aqui minha fala. Amém, muito obrigado, irmão Luan. Então, nesse momento, a gente vai abrir aí uns minutinhos, né, para que a gente possa
fazer algumas perguntas, né? Muito bem, então já agradecendo pela a sua fala, a sua participação. Você falou uma coisa no início que para mim também foi um pouco por aí, que você já estava sendo acompanhado pela congregação, acho que pelos franciscanos, né? Então a pergunta é, Isso. o que te fez deixar os franciscanos, o acompanhamento com eles e entrar no Joseleito? O que te encantou, o que te atraiu no Joseleito de Cristo? Então, o que me atraiu no Joselito de Cristo? De imediato, de imediato foi o chamado. Isso foi o meu primeiro encanto, né? Porque quando eu estava fazendo faculdade de economia, eu pensei na cabeça assim, eu vou fazer a faculdade e aí eu vou esquecer essa história de querer ser padre, porque isso já vem me incomodando desde os 13, 12 anos. E aí eu pensei assim, eu faço vestibular, se der certo eu faço a faculdade. Aí eu fiz vestibular, deu certo. Eu conversei com o meu pároco na época, né? Que eu sou filho de Paulo de São José, na mesma cidade. Aí meu pároco, vai fazer sua faculdade, menino. Esqueça esse negócio. E aí eu fiz, e aí quando eu tive esse primeiro contato com os franciscanos da minha cidade, com os capuchinhos, eles queriam que eu terminasse a faculdade de economia, né? Ah, você é muito jovem, você é muito novo, na época eu tinha 17 anos. Você é muito novo, vamos fazer um encontro, não sei o quê. Aí eu fiz um encontro, um ano depois, e aí, quando eu iniciei o segundo ano da faculdade de economia, tinha completado 19 anos, aí eles queriam que vai bater o martelo, aí você vai fazer esses encontros vocacionais esse ano, e aí vamos ver se você termina a faculdade ou se daqui a um ano ainda você entra. Aí tá bom, aí disse, pelo menos estou sendo acompanhado, e aí fiquei, né? Mas quando o padre Josenias comentou, repense, Lohan, quando eu fui visitar a minha tia e a minha avó no Paripiranga, o padre Josenias e o padre Edson, menino, você que sabe, você que sabe. Aí o padre Josenias foi passar o ano novo lá em Tucano. E acho que ele comentou com o padre Barbosa disso, né? Aí quando o padre Barbosa conversou comigo pelo telefone, eu fiquei meio balançado, não vou mentir. E quando ele falou assim, Lohan, você vai. Mas não significa dizer que você já vai ser padre de imediato, não. Tem um processo, né, e tudo. Aí eu perguntei como era e ele me falou, olha, primeiro você vai passar por esse ano de experiência lá em Friburgo. Não é nada pronto. Não é nada pronto em Friburgo. Você vai, faz experiência. Nós temos agora um padre que é novo, que vai assumir lá, que era o padre Valdir Custódio. Aí eu, tá bom. Aí você vai. Aí depois, no ano que vem, você vem morar aqui em Tucano e faz o noviciado. Terminando o ano, aí você vai ser avaliado para ver se você vai fazer os votos. Se você fizer os votos, já entenda que você vai ter que viver uma vida quase como padre. Aí eu disse, então a coisa vai ser séria. Depois dos votos, ele é. E já viu, né? E quando eu estava terminando no noviciado, foi que eu comecei a me encantar pela vida do padre Gumercindo, né? Esse homem que era à frente do tempo. Depois o seu jeito simples de ser, o seu jeito de acreditar na divina providência. E depois ter São José como um dos mentores da obra, né? Eu vim da paróquia São José, né? Aí isso me marcou muito, né? E depois esse fato de dizer assim, não significa dizer que você vai ser padre amanhã, mas existe um processo, né? Então, ele não fez como fez os outros, né? Como dizer, não, daqui os outros não me deram uma certeza. Ele já me deu uma certeza, Padre Barbosa me deu uma certeza. Depois dos votos, você vai ver como padre. Vai ter esse processo. Então, quando eu professei os conselhos evangélicos de pobreza, caridade e obediência, no dia 6 de janeiro de 2015, eu disse a mim mesmo, eu só volto para casa depois de padre. Eu não volto para casa antes de padre, não. Então, só volto para casa depois de padre. E foi esse o meu ideal. Agora, sobre o que mais me encantou na congregação, o que me encantou foi depois, não foi nem tanto antes. Né? Antes eu só conhecia só tive esse esboço. Mas o que me encantou na congregação foi a vida mesmo do padre Gomercindo, né? Um homem que
E depois os testemunhos do povo tucano. Ave Maria, né? Um homem culto, um homem que sabia falar vários idiomas, mas ao mesmo tempo era um homem humilde no falar, mas era severo, era rígido no particular, mas era bondoso no geral. Então, esses dois balanços, né, que você vê no Padre Gumecindo é mesmo coisa de santo, né? Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que que eu não nasci um pouquinho antes para ter conhecido esse homem santo, né? Essa pessoa que de fato contribui muito com Deus, né? E para o serviço de Deus. Irmão Ademar, pode fazer a sua pergunta? Lohan, é uma curiosidade. Primeiro, eu fiquei assim bastante impressionado pela tua vida, pelo tudo que você fez, e você realmente determinado em ser padre. Eu queria saber quantos anos, na realidade, em média, ou quantos anos você precisa estudar para ser um padre. Muito bem, boa pergunta. Olha, na congregação Sociedade dos Eleitos de Cristo, a nossa etapa formativa, ela dura 10 anos. Então, um ano de aspirantado, né, o postulantado, um ano de noviciado, 3 de filosofia, 1 de pirocínio, 4 de teologia. Então, ao todo aí são 10 anos, né? 10 anos de formação. Em outros lugares, como por exemplo nas dioceses, né, espalhadas aí pelo Brasil, isso varia, né? Às vezes são 7 anos, às vezes são 6 anos, às vezes são 5 anos. E às vezes, por exemplo, em outras congregações, como a gente sabe, são 14 anos de formação, né? Ou nos salesianos, 12 anos de formação. Então, tem essas variações. Agora, na congregação dos Eleitos de Cristo, 10 anos que a gente passa, né? E desses 10 anos, 7 são dedicados à faculdade, ao estudo acadêmico, né? A filosofia, 3 anos, a teologia. Fica só nisso? Não, não fica só nisso. A gente tem outras formações, né? Uma vez por mês a gente faz o nosso exercício da boa morte, a gente tira um dia para rezar. Ao final do ano a gente a gente renova os compromissos, né? Fazemos 6 dias de retiro e renovamos o nosso compromisso com Deus. Depois as direções espirituais, o acompanhamento com a psicóloga. Só diferenciando, a gente não faz tratamento, a gente faz acompanhamento. Então a psicóloga vem uma vez por mês, conversa com a gente, e às vezes a própria psicóloga interfere na vida da formação, né? Com conversas com o padre, diz, olha, os meninos estão passando por isso, os meninos precisavam disso, sabe? Dá esses pitacos assim também. Então, e vez por outra a gente convida um padre ou outro para tratar de temas específicos, né? Eu me lembro que em junho nós convidamos o padre da nossa faculdade, o padre Mário Marcelo, para dar uma formação sobre a fragilidade vocacional, né? Por que muitos padres hoje estão desistindo? Por que muitos padres hoje estão se suicidando, tirando suas vidas? Né? Tudo isso foi trabalhado. E todos os anos a congregação todos os anos, né? A congregação faz vamos dizer assim, uma reciclagem. A gente tem uma formação, geralmente 1 ou 2 dias, que o padre Júlio, né? E a equipe de formação montam. Aí convidam padres de fora para tratar de temas pontuais. Este ano, a nossa formação vai ser amanhã e no dia 17 de setembro. Amanhã, o tema da nossa formação vai ser sobre a Patris Corde, né? A carta que o Papa escreveu sobre o ano. Por favor, Luiz Alberto, fique à vontade. Por exemplo, você se sente o chamado de Deus, você vai, mas por um motivo qualquer, você sente a necessidade de sair, ou precisa sair por algum outro motivo, não sei. Daí, você descobre que nesse meio tempo que você saiu, você quer voltar, você pode voltar? Interessante essa pergunta, viu? Então, o que é que acontece? Sim e não. Se não há nenhum problema hoje
e principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo de fragilidade, de eu um dia, ou qualquer outro jovem que queira entrar, chegar para o padre, né, para o formador, para o diretor da casa e dizer, olha, padre, eu não estou bem, não é? Eu queria passar um tempo em minha casa e etc. Não há nenhum problema em fazer isso, né? É mais fácil você fazer algo que seja da sua vontade e que esteja também de acordo com a vontade de Deus. Então, você entrou forçado e também não deve sair forçado, né? Então, você age através da sua liberdade. Então, há casos e casos, né? Então, por exemplo, há casos de pessoas, como eu já vi na congregação, que entraram, saíam, entraram, saíam, entraram e saíram de novo. Então, aí é onde eu pergunto, o problema está na congregação ou o problema está na pessoa? Está na pessoa. Agora, há casos de pessoas, né, houve situações também, de pessoas que entraram, ainda estavam com a cabeça muito imatura, não sabia, aí saíram, depois do tempo voltaram, sem nenhum problema. Ah, nenhum problema em resolver isso, né? Porque Deus não quer uma pessoa que o sirva obrigado. Porque Deus, ele conquista os nossos corações, né? Então, o chamado que foi feito, por exemplo, a mim, que eu entendi em meu coração, não foi como São Francisco, nem como outros santos, né? Porque os santos tiveram seus chamados, às vezes completamente diferentes. Mas o meu chamado, o que eu entendi que foi chamado divino, foi na palavra do Padre Barbosa. Porque já fazia muito tempo que eu vinha rezando também. Eu não gastei 1 ou 2 dias rezando, eu gastei muito tempo rezando. Todas as vezes que eu participava da Eucaristia, em minha casa, eu rezava o texto, eu dizia, meu Deus, eu queria tanto a confirmação, né? Será que é isso mesmo? Porque esses franciscanos, eu não sentia, vamos dizer assim, raiz, não sentia algo fixo. Então, eu digo, meu Deus, será que é isso mesmo? E aí você coloca em xeque a sua vocação, né? Você pensa assim, se eles não estão lhe querendo, então é melhor eu procurar outra coisa, né? Mas aí na voz do Padre Barbosa eu senti firmeza. Você vai, faz isso e etc. Então ali eu entendi como chamado. E estou aqui até hoje pela graça de Deus. Mas a congregação não me impede que queira sair, não. Se um dia a gente chegar e sair, eles também não se incomodam ou querer voltar. Agora, sobre a formação, há um processo, né? Se eu sair, por exemplo, isso não vai acontecer, né? Mas se eu sair, por exemplo, amanhã, pegar minhas coisas e for embora, eu ainda tenho vínculo com a congregação até o final do ano. Então, por exemplo, eu não posso me casar se eu quiser. Eu não posso entrar em outra congregação de imediato se eu quiser, porque ainda tenho vínculo com a congregação. Eu preciso da dispensa da congregação. Agora, por exemplo, se eu passo 2 anos, 3 anos e eu converso, né, com o padre, eu queria muito voltar e não sei o que, não sei o que. Eles vão fazer uma avaliação se eu tenho condições, e aí você volta. Agora, eu voltando, a depender do tempo que eu já fiquei, possa ser que eu faça toda a etapa formativa de novo. Ir lá fazer aspirantado, postulantado, noviciado, né? E ainda ficar ainda mais 3 anos. Né? Se for uma pessoa que já tem filosofia ou teologia, aí tem que ficar mais um tempinho, servir na congregação, para depois fazer os votos perpétuos, ser ordenado diácono e depois padre. Eu queria perguntar para você, nesse processo que você passou, dos 9 anos estudando, vocês eram em 12 e só sobrou você. Eu queria saber se em algum momento, qual que foi a sua maior dificuldade? Muito bem. No Evangelho de Marcos, Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e depois me siga, né? Então, quando eu entrei na congregação, eu tinha muito presente isso, né? Mas, assim, o que mais me doeu, vamos dizer assim, nesses anos, né? Porque nós éramos em 12, o que mais me doeu foram
foi, na verdade, acreditar nas pessoas e não ser correspondido nessa crença, sabe? E aí você fica pensando assim, poxa, pessoas que abraçaram a causa e não queriam viver com aquela causa, é difícil, é difícil. Mas aí, com o andar da carruagem, como já dizia um filósofo da nossa congregação, Padre Henrique do Canto, com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. E nós, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, enquanto leigos joseleitos, o que você entende que nós poderíamos fazer, né, para poder ajudar os nossos párocos nesse trabalho vocacional, nesse trabalho de buscar dentro das nossas paróquias jovens, né, que não que possam realmente entrar e já ser padre, mas que possam ter essa experiência, né, do chamamento, né, de participar desses encontros vocacionais. Como que a gente, nas nossas comunidades, o que você acha que a gente poderia fazer, você que esteve dos dois lados, né, tanto quanto um jovem em busca de um espaço e depois dentro de uma congregação, o que você entende que nós poderíamos fazer para poder facilitar esse trabalho dos nossos párocos na busca, né, por jovens que tenham essa vocação dentro das paróquias? Muito boa pergunta, viu? Inclusive, é o tema do nosso capítulo geral do ano que vem, né? Joseleito, despertador de vocações. Então, eu não sei se o padre Leandrinho já deve ter comentado para vocês e os outros padres que estão aí participando, como o padre Wilton, acho que o padre Raimundo entrou e saiu, e o padre Isaías. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos, aliás, neste ano, o diretório para as vocações. O diretório para o serviço de animação vocacional, né? Que ali no diretório estabelece os parâmetros a nível de nossa congregação de como nós deveríamos realizar os encontros vocacionais, né? Se a congregação estava disposta a ter 1, 2, 3, 10 padres que pudessem visitar o vocacionado, aquela coisa toda, etc. e tal. Mas como você não fez uma pergunta no sentido congregacional, porque eu estou falando da congregação, mas no sentido propriamente dos joseleitos enquanto cooperadores, então o que é que eu vejo? A gente não pode perder tempo. Essa é a primeira questão. Nós não podemos perder tempo. O que significa isso? Nós precisamos interpretar o jovem da nossa época. Precisamos ver, analisar quais são os tipos de jovem que nós vemos em nossa paróquia, em nossos grupos, em nossas pastorais. Do jovem que canta ao jovem que está na pastoral da criança. Do jovem que está no banco, sentado, participando da missa, olhando fixamente para Jesus na Eucaristia, ao jovem que fica no fundo da igreja mexendo no celular. Nós temos que estar atentos a isso, né? E aí formar em nossas paróquias, isso também é uma proposta do diretório, formar em nossas paróquias um pequeno SAV, né? Um serviço de animação vocacional, com apoio, evidentemente, do pároco, né? Que é o cabeça, que vai direcionar aí os jovens na busca para a vida consagrada. E detalhe, o Mauro, o que é que nós podemos interpretar? Quando eu estou falando jovens, eu não estou falando só jovens homens, não. Estou falando jovens mulheres, moças e rapazes, né? Porque nós temos aí duas congregações femininas, que são filhas do carisma, do Padre Agostinho. E nós temos jovens que às vezes querem ser padres, não descobriram isso em si, mas também não querem ser padres religiosos, como é o nosso caso de joseleitos. Se identificam mais com a vida diocesana, né? Que é um outro estilo de vida, é um outro caminho que se faz, um outro percurso. Ou às vezes existem jovens que querem ser, por exemplo, monges, que aí é outro estilo de vida religiosa, é um outro percurso que se faz. Ou às vezes tem jovens que apenas querem viver, não querem abdicar do seu estado de vida, mas querem viver também como leigos consagrados. Aí é o caso dos leigos joseleitos, ou até como leigos consagrados, um carisma mais, vamos dizer assim, mais específico, como como missionários da comunidade Shalom, como missionários da comunidade Canção Nova, que tem um cunho mais carismático, não?
mais carismático, né? Então, o que é necessário que é primeiro ser feito? Um grupo dos joseleitos que já existem nas paróquias, nas comunidades, nas áreas onde os joseleitos trabalham, deve ter criado um grupo, ou deve existir um grupo, que com o aporte do pároco vai conseguir enxergar essas realidades na paróquia, vai conseguir interpretar essas realidades nas áreas e onde se trabalha, né? Eu sei que, por exemplo, em lugares onde a gente trabalha hoje, em Friburgo, por exemplo, em Cachoeira Paulista, onde nós temos paróquia em um abrigo de menores, nós temos vocacionados que estão nos seminários diocesanos e que foram acompanhados por padres nossos. Então, qual é o dever do leigo joselita, em síntese? Ter em mente no grupo, além de rezar pelas vocações, ter em mente no grupo o que é que eu posso fazer pelos jovens. É um panfletinho, é um papelzinho, é um santinho com a vida do padre Gomercindo na frente e atrás dizendo, seja um jovem joseleito, faça parte do nosso carisma. Entregue para ele, ou então vamos para as redes sociais, existe aí na congregação, o Facebook, né, e o Instagram do Serviço de Animação Vocacional, vamos convidar esses jovens, ou então vamos convidar a equipe vocacional para fazer agora que é essa época que a gente está fazendo agora de live, né, de não sei o quê. Então, vamos fazer um convite na paróquia daqueles que querem fazer, vamos fazer inscrição. Quem dos inscritos querem participar hoje, sei lá, daqui a 15 dias de uma live, proporcionada pelo Serviço de Animação Vocacional dos Joseleitos de Cristo? Quem quer fazer isso? Não. Então, existem meios. Ou então, vamos propor, por exemplo, estou falando de você, viu, Mauro? Mas aí fica a cargo aí de quem está participando, dessa reunião que a gente está fazendo. Vamos propor ao padre, de uma vez por mês, fazermos uma missa voltada às vocações, com a oração vocacional. Vamos convidar os jovens para participar dessa missa. Vamos deixar a missa, por exemplo, a cargo dos jovens. Os jovens vão cantar, os jovens vão falar um pouquinho sobre o padre Gomercindo, e aí a missa ser uma missa temática voltada a ele. Olha que coisa bonita vocês estão fazendo, a Semana Gomercindiana. Né? Eu sei que o padre Júlio falou, acho que foi ontem, foi antes de ontem, o padre Veloso vai falar no sábado, né? Depois tem a irmã Salete, que é a superiora, a madre geral das Irmãs Teresinhas. Já é um caminho, né? Nós aqui no seminário, nós iremos fazer encontro vocacional dia 11 de setembro. É um sábado, já fica também o convite. Então, existem muitos meios, Mauro. Agora, o correto é o grupo dos leigos joseleitos, primeiramente, pedir inspiração divina. Sem oração, nada vai para frente. Pode até ir, mas no meio se espatifa. Veja o que diz lá no livro do Gênesis, capítulo 11, na passagem do Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Eles querem construir uma torre que chegue até o céu. Né? Porque chegando ao céu, acham que não precisam de Deus. E o que acontece? Deus pega e envia outras línguas. Cada um começa a falar em um idioma diferente. E a torre, que já estava mais ou menos edificada, parou de andar, porque estava todo mundo falando em uma linguagem diferente. Né? Então, tudo isso para dizer o quê? Que a coisa sem Deus, a coisa sem oração, aliás, as coisas sem oração, a metodologia sem oração, a ação sem a oração, ela se decai por si só. Então, precisamos falar a mesma língua. E qual é a mesma língua? Rezar, discutir o que pode ser feito daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Com uma missa, por exemplo, com um tema, uma reunião com um tema específico, ou vocês podem também ajudar os jovens a se descobrirem, né? Existem muitos jovens, e eu sei disso, que às vezes não tem pai e mãe em casa, mas é a mesma coisa que não tem. Então eles precisam de um referencial. E talvez uma reunião, talvez uma roda de conversa, né? Às vezes nem tanto por conta agora da pandemia, mas vamos discutir alguns assuntos mais pontuais. Qual é o assunto pontual? Vamos colocar aí nas redes sociais, vamos usar as redes sociais mesmo. Vamos aí colocar no Facebook da paróquia, da congregação, seja lá do que for. A roda de conversa com o jovem. Tema:
A gente joga um tema assim, proposital. Jovem, abraça esse carisma, ou então desperta. E aí você não vai tratar só de um assunto que é para ser padre. Você pode tratar de outros assuntos. Pega o padre Leandrinho, estraçalha o padre Leandrinho para dar uma formação sobre isso, para falar sobre afetividade, falar sobre sexualidade, que é um tema em alta, falar sobre suicídio, falar sobre comportamento, sobre cabeça, papo cabeça mesmo. E a partir disso vocês começam a identificar, olha, aquele é uma pessoa mais introspectiva, aquele acho que não para ser freira. Às vezes você não dá nada pela pessoa, né? Mas aí com o tempo você começa a enxergar que a pessoa está evoluindo, né? Eu não sei se ficou claro, mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Perfeito, irmão Lohan. Então, a gente agradece profundamente aí a sua participação aqui no nosso encontro. Então, agradecer a todos que estão participando conosco, os padres, os irmãos, os leigos, e dizer que essa semana pensada só é possível com a participação de vocês. Então, que todos possam também rezar em suas casas, em suas comunidades, por esse mês vocacional, pelas vocações sacerdotais religiosas, vocações leigas, que a gente possa ir amadurecendo cada vez mais esse ser de Cristo, né? José eleito, ser de Cristo ao modo de São José, inspirado no carisma e na fundação dada por Deus, a um outro José, não o José lá de Nazaré, mas o José de Itabaiana. Então que Deus possa nos abençoar e que a gente possa continuar. Muito bem, então rezemos a oração de beatificação do Padre Gumercindo. Ó Santíssima Trindade, ornastes o vosso servo, Padre José Gumercindo, com as virtudes evangélicas da humildade, da simplicidade e do zelo apostólico. Como sacerdote, educador, dedicou-se com grande caridade aos pobres, configurados especialmente nas crianças, nos jovens e vocacionados, deixando-se impregnar pela vossa palavra, pela Eucaristia e pela vocação à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora das Graças. Entregou-se totalmente a Deus e aos irmãos, indicando-nos o caminho a seguir com renovado ardor. Nós os pedimos que, segundo vossa santa vontade, ele venha a ser elevado à honra dos altares, para a vossa glória e o bem da Igreja e do mundo. Amém.